Oi, gente! Hoje eu queria falar com vocês sobre TDAH. E tem muito a ser falado sobre isso, principalmente tudo que eu sofri na infância por não me conhecer, por não entender, por me sentir diferente, pelo bullying que eu sofria por ser diferente, pelo medo de incomodar as pessoas com as minhas diferenças. Então, nesse vídeo eu vou retratar tudo isso aqui com vocês. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Jani, eu tenho 30 anos, tenho 3 filhos e eu estou criando esse canal, mostrando o meu dia a dia, mostrando produtos que eu testo, mostrando minhas vivências. E o TDAH é uma das minhas vivências. Eu espero que vocês gostem do vídeo, que vocês curtam, comentem, compartilhem com quem alguém que vocês conheçam, que vocês vejam que a história é um pouco parecida com a minha. Gente, eu não tenho uma câmera boa, mas vai ser com essa daqui mesmo, tá? Por enquanto, porque eu tenho fé que meu canal vai crescer e logo mais eu vou estar tendo um cantinho reservado para gravar para vocês, uma câmera boa, enfim. Eu tô saindo meio vesga aqui, mas é porque a câmera do celular tá na frontal. Sim, vamos começar. Eu sempre me achei muito diferente, muito mesmo. Eu nunca gostei de muitas amizades. Eu tenho um pouco de dificuldade. Eu sou bem conversadeira, converso bastante. Porém, às vezes, do nada, eu acho que eu tô incomodando as pessoas. E aí eu me fecho por dias. Tipo, não converso, não interajo. Fico ali por dias, naquele sofrimento interno. Por achar que eu falei alguma bobagem, que eu fiz alguma bobagem, que eu incomodei as pessoas. E sempre foi assim desde que eu era criança. Eu perguntei minha mãe como que eu era quando eu era pequenininha mesmo, né? E ela disse que eu sempre fui uma criança muito quieta, que Deus tinha abençoado ela com uma criança muito quieta, porque ela não tinha condições. Minha mãe foi vítima de e eu nasci. E ela passou muita necessidade, porque há 30 anos atrás, ninguém acreditava nessa questão, né? Tipo, mulher não tinha voz. E ninguém acreditou que foi isso que aconteceu. Ela chegou pra minha avó e perguntou como que ela sabia se estava grávida, tipo, o que realmente tinha acontecido. E minha avó mandou ela calar a boca e parar com aqueles assuntos, que aquilo não era assunto pra ela. Ela tinha 19 anos na época, né? Sempre foi assim desde a menstruação dela. Minha avó nunca contou pra ela, nunca, só disse que ela botasse panos e pronto, e esperasse aquele dia sempre. Enfim, não julgo a minha avó é uma avó maravilhosa, mas essa foi a criação que ela recebeu. E a minha mãe recebeu esse tipo de criação, só que com nós ela agiu diferente, né? Ela sempre explicou as coisas pra gente, os riscos que a gente estava sofrendo, nunca deu muita liberdade a gente, por medo, né, da gente passar pelo que ela passou. Enfim, como ela passava por muita necessidade, fome mesmo, ela precisava trabalhar para não deixar que pelo menos eu não passasse fome. Então, ela achou que Deus estava abençoando ela como uma criança quieta, uma criança quietinha, que ela botava uns panos e sentava eu em cima e me dava algo para me brincar, e lá eu ficava até ela terminar de limpar aquele cômodo para ir para outro cômodo. E eu sempre fui assim. Ela disse que sempre foi eu e ela, sempre fomos melhores amigas. Eu nunca quis conversa com outras crianças, sempre tive, nunca gostei de muito contato, né? Enfim, essa foi a minha infância. Outra coisa que ela mencionou também, que até os 2 anos, até a água que ela botava na minha boca, eu cuspia. Sempre, tipo assim, hoje em dia eu percebo um pouco de seletividade alimentar, né? E hoje em dia eu ainda sou assim, eu passo meses comendo apenas, literalmente, apenas tapioca com mortadela. Como outras coisas assim, mas só belisco, não me sacia, não passa a minha vontade na tapioca com mortadela. E aí eu volto pra tapioca e mortadela. Aí depois eu abuso e vou pro cuscuz com ovo.
exemplos, né? Ou então, meses só farinha com feijão. Essas coisas. Meu filho chegou, esse aqui é meu primo e melhor amigo dele. Enfim, sobre a alimentação é isso, né? E aí eu fui crescendo e desenvolvendo crise de ansiedade, muitas crises de ansiedade mesmo. Porque eu não me entendia, eu não estava entendendo por que as coisas pra mim tinha uma dimensão tão grande. Tipo, às vezes uma bobagem que uma pessoa falava pra mim tomava uma proporção gigantesca, uma dor insuportável. E era drama, tipo assim, eu acreditava que eu tava fazendo drama, mas eu não sabia como parar, porque em mim realmente estava doendo. Tipo, para as pessoas podia ser drama, mas em mim realmente estava com aquela proporção gigantesca. E eu sempre ouvi, tipo assim, se zanga com tudo, é muito zangada, ninguém pode tirar uma brincadeira que já se zanga, já tá chorando. Essas coisas dói, gente, essas coisas dói muito. E faz a gente ter uma percepção muito negativa de quem a gente é, né? Do que a gente é. Sem entender, nunca fui a consultas, porque também minha mãe, além de não ter condição, não entendia sobre isso, né? Hoje em dia que a gente entende mais, eu descobri esse ano sobre o TDAH. Enfim, voltando. E aí eu fui crescendo e as coisas não foram melhorando, pra mim não, foram piorando. Exemplos, hoje em dia, né? Eu continuo com as crises de ansiedade bem forte, eu sinto as coisas com uma proporção grande, eu tenho dificuldade de manter relacionamento com as pessoas, eu não gosto de amizade grudada, eu tenho um certo distanciamento. Minhas amizades mais grudadas, assim, com a minha irmã e minha mãe, somente. E não é nem todas, é uma, porque as outras eu já sinto que eu tô incomodando. E aí eu já fico com vergonha, porque eu tenho muito medo e vergonha de incomodar as pessoas. Menino, tu tá sem blusa. Peraí, gente, só um minuto. Outra questão, barulho. Gente, eu tenho muito problema com barulho. Eu não gosto. Foi até uma questão que o médico pediu mais consultas pra ver se eu tenho algum grau de autismo. Mas eu ainda não fiz, né? Tô aqui ocupada, gente. Eu ainda não fiz essas consultas, não tive tempo nem dinheiro. Enfim, mas eu tenho muito problema com barulho. Eu nunca vou em festas. Sempre que eu vou a algum evento, tipo aniversário, eu volto mais cedo. Porque não é só tipo assim, eu não gosto de barulho. Não, é que o barulho, ele me causa ansiedade. Ele me causa vontade de chorar, estresse, eu fico muito estressada, muito irritada, parece que tá dentro da minha cabeça aqui, principalmente desse lado, parece que tá aqui, ó. É muito complicado a questão de barulho pra mim. E deixa eu ver outras coisas. Eu nunca termino o que eu começo. Eu me sinto muito desmotivada, eu já acordo cansada. Eu achei assim que com o tempo, conforme fosse crescendo, eu ia melhorar. Ou depois do diagnóstico. Eu acredito que se eu tivesse fazendo um acompanhamento, sim, talvez eu tivesse melhorado. Mas como eu tenho o diagnóstico que está guardado ali numa gaveta, eu não uso pra nada, então eu não melhorei, né? Continuo a mesma coisa. A única diferença é que hoje em dia eu sei o que tá causando. E aí o que eu falo pra mim? Vai passar. É só uma crise. Porque hoje em dia eu sei que é só uma crise, né? É só uma crise. Vai passar. Eu não tô fazendo drama, não é alarme, vai passar. E aí aos poucos vai passando. Mas demora às vezes, tá? Demora os dias às vezes. Me sinto extremamente cansada se eu dialogar muito tempo com as pessoas. Então eu preciso de um tempo sozinha, literalmente sozinha. Mas eu não posso ficar sozinha porque eu tenho 3 meninos. Então tem sempre barulho. E eu, sei lá, assim, tem horas que eu queria correr, sumir assim só pra procurar um lugar que não tivesse barulho de nada pra ver se eu me reconecto comigo de novo. Porque é um cansaço extremo que parece que eu tô aqui e a minha alma tá aqui e ela precisa encaixar, mas o barulho não deixa, o movimento não deixa. E eu preciso me acalmar pra poder ver se a alma volta, né?
É basicamente isso, gente. Gente, o vídeo tá muito longo, né? Eu vou ter que parar por aqui, senão vocês nem vão mais assistir. Mas se vocês gostaram do meu vídeo, comentem. Comentem pra mim se vocês querem outro vídeo falando mais coisas que eu não falei nesse vídeo. Se vocês se identificam com alguma coisa. Se você é um adulto que se sente assim como eu tentei passar o máximo de verdade possível para tentar ajudar quem ainda não tem o diagnóstico. Procure saber, se conhecer, ter um diagnóstico para você pelo menos se entender que não é drama, entendeu? É que o nosso cérebro, ele age de uma maneira diferente. Não é que a gente esteja, estou aqui me vitimizando, fazendo drama, não. O nosso cérebro, ele não se encaixa como o cérebro de outras pessoas. É basicamente isso, gente. Muito obrigada por quem ficou até aqui. Me segue, você vai gostar do meu canal. Desde já, obrigada a todos que já estão aqui comigo, me acompanhando. Eu tenho bem pouquinhos seguidores e mínimas curtidas, mas eu já sou grata por todas elas, porque eu sei que aos poucos vai aumentando, gente. Tchau, tchau.